É, pessoal, o negócio lá do Mauro Cid está tendo novas evidências, viu? Não sei se é verdade ou não. Como eu falei no último vídeo que eu falei do Mauro Cid, tem a hipótese de ser uma grande farsa dos bolsonaristas para tentar derrubar a delação do Mauro Cid, para usar na defesa deles. Mas o fato é que um advogado chamado Eduardo Cantz, que ele é advogado de um desses 8 réus lá da cúpula golpista, nesse caso do Marcelo Câmara, ele falou que o Cid mantinha conversas com ele, diálogos, através do Instagram, usando aquele perfil Gabriela170, que é o mesmo nome da mulher do Mauro Cid, Gabriela. Tanto que o Cid foi perguntado no seu depoimento ao Supremo sobre esse perfil, pelo advogado do Bolsonaro. O Cid ficou meio assim sem graça, falou, pode ser que seja da minha mulher. Ele não confirmou, mas também não negou, porque dá pra ver pela expressão dele e pela fala dele que talvez seja mesmo. E esse advogado Eduardo Cantz, ele confirma isso. Ele falou que manteve diálogos com o Cid, mesmo o Cid sendo proibido de dialogar com as outras partes do processo. Falou que ele não procurou o Mauro Cid, foi o Mauro Cid que procurou ele. E ele tem esses diálogos, acho que desde o ano passado. Ele só não revelou antes, porque ele ia revelar para ajudar na defesa do cliente dele, o Marcelo Câmara, naquele caso das vacinas, da falsificação dos cartões de vacina. Mas como o Paulo Gonet, o PGR, arquivou aquele caso, então ele não achou necessário revelar naquele momento. Então ele decidiu guardar esses diálogos como uma carta na manga para defender o cliente dele. Que na hora que chegasse bem mais perto de uma condenação, ele ia usar isso como defesa. E é o que ele fez agora, ele revelou tudo, ou como diz no popular, jogou merda no ventilador. E realmente, pessoal, saiu também uns áudios aí vazados, não sei se é do mesmo diálogo, mas o UOL tem publicado uns áudios do Cid, onde realmente é a voz dele, a gente percebe. A não ser que seja feito com inteligência artificial, alguma coisa do tipo, né, que a gente está nessa era moderna. Hoje em dia é difícil definir o que é verdade ou não. Mas pelo que a gente vê, é a voz dele. É parecido com aquele outro áudio dele que já tinha vazado um tempo atrás, que ele reclama que o Bolsonaro ficou rico, o Braga Neto foi promovido, e ele foi o que mais se ferrou nisso daí. Tá levando a vida financeira da família dele à ruína, porque tem que gastar com advogado, com isso, com aquilo. Lembrando que não é só o Cid, né? Ele, o pai e a esposa, então ele gasta muito com advogado, perdeu a carreira no exército e tal. E ele fala insistentemente que ele nunca falou a palavra golpe. Não, cara, eu nunca falei a palavra golpe, cara, mas tá lá colocando como golpe, nunca falei a palavra golpe. Bom, pessoal, no que o Cid não entende, pessoal, é que golpe de Estado não tem a palavra golpe. Geralmente, quando um país sofre um golpe de Estado, esses golpes são decididos na caserna, tá? Pelos militares. E eles não usam a palavra golpe. Eles usam meios, palavras que tem na Constituição para dar uma roupagem de legalidade, de que é constitucional, que nem o Bolsonaro. Eu estava discutindo o GLO, artigo de defesa. Isso está na Constituição. É assim que a caserna age. Você não vai ver, por exemplo, um golpista falando de golpe. Quando é que a gente vai dar o golpe? Não. Eles ficam conspirando lá, tentando ver brechas na lei, na Constituição, para dar um verniz de que aquilo é legal e constitucional. Então é claro que não tem a palavra golpe. Agora é claro que é óbvio que se um presidente da República quer decretar um estado de sítio, que só é decretado em caso de ameaça estrangeira, mas ele quer decretar um estado de sítio só porque ele perdeu uma eleição, não precisa ter a palavra golpe. É óbvio que isso é um golpe. Ele queria impedir o outro candidato, o vencedor, que é o Lula, de assumir o poder decretando ou uma GLO, que é garantia de lei e da ordem, ou um estado de sítio. Sendo que não tinha nenhum motivo naquela época para decretar nenhum desses instrumentos legais. A GLO é decretada quando você tem uma grande comoção social, que as Forças Armadas têm que agir. Um quebra-quebra, a população descontrolada, se rebelando, aí você decreta um GLO. Ou em caso de segurança pública, como por exemplo no Rio de Janeiro. O presidente já decretou GLO para intervir no Rio de Janeiro para ajudar a polícia militar a combater traficantes naqueles morros, que são organizações criminosas, altamente bélicas e perigosas. Aí é diferente. Agora, na época do Bolsonaro não tinha nada daquilo. Tinha só uma gente maluca em frente aos quartéis, tomando chuva, que ele mesmo chamou de maluco, tá? Para deixar bem claro, e nisso ele tem razão, tomando chuva por causa do mito e pedindo intervenção militar. Agora, isso não é uma convulsão social, até porque o Mauro Cid havia dito que o Bolsonaro queria manter aquelas pessoas lá. E o próprio Polícia Federal concluiu que aquelas faixas lá de AI-5, intervenção com mito, não sei o que, elas foram feitas no Palácio do Planalto. Ou seja, então se o Bolsonaro e alguém do Palácio do Planalto mandou fazer as faixas para os manifestantes, é porque ele queria usar aquelas pessoas para ter um motivo para decretar uma GLO. Ó, tá tendo uma comoção social, vamos ter que decretar uma GLO. Era isso que era o plano dele. Aquelas pessoas, é claro que aquelas pessoas não tinham como dar um golpe. Os bolsonaristas ficam espalhando, o primeiro golpe feito com velhinhas, com a Bíblia na mão, não sei o que. Não, pessoal. Elas só eram parte do plano do golpe. Aquelas pessoas iam causar comoção social, como causaram no dia 8, iam quebrar tudo em Brasília, aí os militares iam ser forçados a agir através de uma GLO, garantia de lei e da ordem, porque aí quem ia comandar o país naquele momento seria uma autoridade militar. Isso só não aconteceu no 8 de janeiro porque a Janja impediu.
Porque o Lula estava quase assinando uma GLO, que foi recomendado a ele, por causa do quebra-quebra. Aí a Janja interviu e falou, não, querido, se você fizer isso, vai ficar um militar no comando. Aí ele não vai deixar nem você entrar no Palácio do Planalto. Ele vai assumir o poder temporariamente, e a gente sabe o que aconteceu lá na época de 64. Os militares assumiram o poder temporariamente e durou mais de 10 anos. Então isso aí não pode. Aí ela recomendou que ele fizesse uma intervenção do governo federal, que é diferente. Caiu o próprio presidente assumindo o poder temporário do Distrito Federal, lá, tirando o Ibanez, etc., para botar ordem na casa. Mas foi por um triz. Então essa fala do Cid é porque eu nunca falei golpe. Filho, ninguém vai falar golpe. Pega, por exemplo, um crime de... Eu vou usar uma palavra aqui, pessoal, espero que o YouTube não, o algoritmo não me prejudique. Imagine um crime de estupro. O cara não vai falar assim, não, eu vou estuprar aquela mina. Não, gente, isso aí não existe. O cara vai lá e faz o serviço. Mas ele nunca vai usar a palavra, até porque a palavra já ia caguetar ele. É a mesma coisa ao golpe. Ninguém vai falar assim, né, eu sou um tarado sexual. Isso aí não existe, pessoal. Então esse argumento do Cid, de que nunca falou a palavra golpe, é óbvio que eles nunca falaram a palavra golpe. Mas a intenção deles, com desses decretos constitucionais, porque são, mas não tinham por que ser decretado naquela época, se refere sim a uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado. Basicamente isso. E para finalizar, pessoal, que nem eu falei para vocês, nós não sabemos se isso aí realmente é verdade ou se faz parte de uma trama bolsonarista. Tudo é possível, né? O Bolsonaro, para quem falsificou até cartão de vacina, a gente não sabe do que ele é capaz. Mas o fato é que se for verdade, trabalhando com essa hipótese, o Cid é um idiota. Sabe? Ele é um trouxa, que nem eu falei no outro vídeo, porque se a delação dele cair, as provas vão continuar validadas, ou seja, o julgamento do Bolsonaro vai continuar do mesmo jeito, só que o Mauro Cid vai poder ser preso. E aí ele não vai ter a menor condição de sair da cadeia enquanto ele não cumprir a pena. Porque a justiça vai entender má fé dele, litigância de má fé, que ele foi desonesto com a justiça, e também pode ter o crime aí de perjúrio, né? Que é quando você mente em processo. Então, acho que é perjúrio mesmo, se não estiver enganado. Então, ele vai acabar sendo preso, vai perder esse benefício dele. Talvez nem a família dele vai poder visitar, porque eles estão nos Estados Unidos. Inclusive o advogado do Mauro Cid mandou o PGR se danar, não sei se vocês viram. Mandou o cara se danar. E a família dele vai estar rolada também, vai perder todos os benefícios da delação premiada. Então se a mulher dele, a filha, ou o pai dele quiser vir no Brasil visitá-lo na cadeia, já vão ser presos também. Então se for verdade, se o Cid mais uma vez nesse desabafo, ele continuou falando merda, quem mais vai se ferrar vai ser ele. Porque o processo do Bolsonaro vai ser estendido, tá? Aquele vídeo teve gente que achou que eu estava defendendo o Bolsonaro, falou até que eu era direitista. Eu criei esse canal por ódio ao Bolsonaro, tá? Pra quem não sabe, tá? De tanto que eu odeio o Bolsonaro. Mas o que eu falei e vou repetir agora é que o processo pode demorar mais do que o esperado. Porque se o processo for do Bolsonaro, se ele for condenado por unanimidade, que nem a Zambelli, o advogado não vai ter muito recurso. Nem ele, nem aqueles outros corréus, né, desse grupo. E se a delação do Cid cair, eles vão ter mais motivos para entrarem com recursos de defesa para o Bolsonaro. Porque a delação não é o principal do processo dele, é só a cereja do bolo. O principal são as provas, que são muitas. Mas os advogados vão usar isso para recorrer, tentar dar a entender que isso seria o principal do processo. Então o processo pode se alongar mais do que esperado. E se algum ministro divergir por causa da delação falsa do Cid, como por exemplo o Fux, aí vai se alongar mais ainda. E o pior, a última hipótese mais medonha. Se a defesa desses 8 réus pedirem para esse caso ir para o plenário, como eu vi juristas falando à Veja, porque o Mauro Cid teria mentido na delação dele, aí não vai poder ter muita recusa, vai ter que ir para plenário com os 11 ministros, e aí que não vai acabar nunca esse julgamento. Cássio Nunes Marques e André Mendonça vão pedir vista, com certeza, isso é óbvio. Talvez o Dias Toffoli, talvez o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes tem um conchave com o Bolsonaro, que o Bolsonaro ajudou a eleger o irmão dele prefeito de uma cidade de Mato Grosso. Talvez o Fux. Aí que vai ficar uma zona, vai ficar aquele negócio enrolado, que nem o do Collor, vai passar anos até ele ser condenado nesse processo. Então é uma pena, né, pessoal? Porque se for verdade esse processo, essa conversa aí do Cid no Instagram, esse Cid é um trouxa ao quadrado, tá? Aí vai merecer mesmo ficar preso, que se lasque. Trouxa, tem que ficar falando merda pros outros, ainda mais pro advogado de um outro réu do mesmo inquérito. Pelo amor de Deus, pessoal. Isso era proibido também, inclusive, sabia? Ele pode pegar uma preventiva. Bom, pessoal, essas são as informações, tá? Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like, se inscreve, ativa aquele sininho. Ou considere entrar na lista de aviso que eu tenho, WhatsApp, Telegram, o link está aqui na descrição. Compartilha nos grupos para as pessoas verem, tá? Grupos de política, ou quem gosta. Comenta também que seu comentário é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.